Recording. Hello everybody, boa noite. Queria bater um papo rapidinho aqui com vocês porque surgiu uma pergunta de alguém. A pessoa estava se perguntando e por consequência me perguntou se é possível aprender o idioma sozinho, inglês no caso. E isso me trouxe uma reflexão bastante interessante. Eu mesmo adoro idiomas, adoro aprender idiomas, falo alguns e estudo outros, mas eu sou meio fã de hiperpoliglotas. O que é um hiperpoliglota? É uma pessoa que fala 8, 10, 12 idiomas e costuma aprender mais um a cada 1, 2 ou 3 anos. Para isso, essa pessoa tem que ter um sistema no qual a pessoa existe bastante o fator autodidata nesse processo. Isso eu acho fascinante. Então, vocês que estão assistindo aqui, sabem que a gente trabalha com YouTube, óbvio, mas isso é só um recurso que você pode usar. YouTube é um ótimo recurso tecnológico, você pode procurar um monte de coisa sobre idiomas nele. Mas, por mais que você escute o conselho das pessoas, assiste Netflix no idioma, escuta música no idioma, tá... Gente, todo mundo já ouviu isso de todo mundo. E realmente é uma coisa que ajuda, é uma coisa que você pode fazer. Inclusive como os nossos vídeos aqui no YouTube. Mas se você quer aprender inglês sozinho mesmo, ou porque você não tem tempo, viaja demais, ou trabalha e estuda, não tem tempo de fazer uma aula de inglês, ou às vezes não tem grana, que no Brasil não está fácil. Existem coisas que você pode fazer para maximizar o seu potencial de aprendizado no idioma, sem ir para aula. Nada substitui um bom professor com uma boa didática te ensinando usando um bom material. Mas nem todo mundo pode. Então vamos lá. Desculpa. Algumas coisas que você pode fazer primeiro, você precisa consumir o idioma. Toda vez que você tiver a oportunidade, você precisa escutar o idioma. Você não precisa nem produzir ele necessariamente. E aliás, tem muita gente famosa aí que está pegando um método conhecido que escuta, lê, e não produz nada no começo e está ganhando rios de dinheiro aí falando que é um novo método. Não é novo, é um método. Não existe melhor método. Existe um método que você mais gosta. Mas enfim, você precisa consumir mesmo o idioma. Isso não significa só assistir Netflix e ouvir música. Isso significa que no seu tempo livre, você está lá lavando louça, você põe um fone e escuta um podcast de alguém falando inglês. Você não precisa entender tudo que o cara está falando. Você precisa ouvir como falantes nativos ou falantes fluentes, não precisa nem ser nativo. E se for nativo, pode ser nativo da Austrália, nativo dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, tanto faz. Você precisa ouvir falantes fluentes, e até com um pouco de sotaque é até bom, falando como as palavras se juntam. Você precisa ouvir isso muitas vezes para poder reproduzir isso. Você pode ou não, no começo, reproduzir o que você está ouvindo. Isso é mais gosto pessoal. Tá? Mas você precisa desse input. Você está preso no trânsito, eu já morei em São Paulo. Você mora em São Paulo, está preso no trânsito, coloca lá um audiobook do cara lendo Rei dos Anéis em inglês, sei lá. Tá? Isso me leva a outro ponto. Usa o conhecido para fazer a ponte. Por exemplo, existem musiquinhas infantis, histórias infantis que existem em inglês e português. Por exemplo, Hansel and Gretel. Hansel and Gretel is a wonderful story, right? The brother and sister, they drop a trail of crumbs in the forest, and then the birds eat the crumbs, they get lost. Enfim, em português chama João e Maria. Então você pega o livrinho infantil João e Maria, o que? Você tem vergonha de ler um livro infantil? Né? Você tem medo que a sua esposa vai rir de você? Ou que seus filhos vão te zoar? Né? Então você pega o livrinho João e Maria. Você acompanha uma história que você conhece, tá? Você conhece essa história de trás para frente, frente para trás. E você vai lendo ela em inglês, acompanhando as fotos e lendo em inglês.
em voz alta de preferência. A primeira vez você lê quieto, a segunda vez você lê em voz alta e se tiver como ouvir, melhor ainda. Ó, aí você leu e você acompanhou. Você não entendeu direito o que a palavra está falando, mas você conhece a história. Então você sabe que a progressão da história é mais ou menos essa. Então você consegue absorver um pouco daquele inglês de uma forma já meio mais conhecida do que se você simplesmente pegar um jornal que vai ter vocabulário muito mais avançado, talvez, não vai estar em nenhum formato ou história conhecida, entendeu? Então, esse é um ótimo jeito. Outra, é musiquinha infantil. Algumas existem em inglês e português, outras não. Cai, cai, balão não tem em inglês, mas the itsy bitsy spider went up the water spout, down came the rain and washed the spider out. Então, essa existe em inglês e português, né? A pequena aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Então, você aprendendo essas músicas em inglês, não só você vai adquirir vocabulário e vai ter esse negócio de aprender através de coisas conhecidas, né, que ajuda a fixar, mas você também vai aprender a diferença da música em inglês para a música em português. Isso ajuda a fixar mais ainda, tá? Então, existem vários jeitos. Ah, outra coisa, um filme. Às vezes existe um filme que você já viu 10 vezes. Eu tenho esses filmes. Nossa, Princess Bride eu sei de cor, Office Space eu sei de cor. Então você pega esses filmes que você conhece de cor, talvez você já viu o filme e leu a legenda tantas vezes que você poderia assistir em inglês com legenda em inglês ou sem legenda, você ia entender. Só que aí você vai prestar atenção no inglês, porque não vai ter legenda em português, tá? Então é esse tipo de coisa. E seguindo esse de assistir um filme em inglês com legenda em inglês ou sem legenda, que é comum, todo mundo sabe que deveria, você deveria também fazer uma encenação. Por que não? Se tem gente que faz programa fitness de YouTube, faz um treino HIIT na sala para fazer um exercício, para não ir numa academia, ou porque não pode, não tem dinheiro, ou não tem tempo, por que você não pode fazer um inglês na sua sala? Põe lá na sua Smart TV, no seu Xbox, ou sei lá, no computador, e faz. Se você está assistindo um filme, faz a encenação. Do 10º ao 15º minuto, nessa cena do filme, acontece isso e você faz a encenação e você fala o que os personagens falam, entendeu? Pega o seu filho, sei lá, sua esposa, ou pega seu pai, sua tia, quem tiver em casa, para fazer a encenação com você. Ainda melhor se um deles fala inglês bem. Então, faça essa encenação. É mais um jeito. Existe uma metodologia chamada Total Body Response. Enfim. É bem baseado em movimentação e tudo. Ou seja, você está estimulando todas as maneiras de você aprender. Tanto com movimentação, com áudio, vídeo. Você está estimulando tudo. Então, você consegue reter muito mais. Tá? E outra coisa, um amigo meu, ele aprendeu bastante inglês e até com pouco sotaque, eu mencionei isso num vídeo aqui no YouTube, sendo um papagaio. Cara, ele repetia as coisas do jeito que ele ouvia. Então o cara falava, buy them now for just $5. Aí ele não falava, buy them now for just $5. Não, ele repetia, buy them now for just $5, sabe? Com essa entonação, uma coisa caricata, uma coisa exagerada. Eu acho engraçadíssimo, mas ele repetia desse jeito e, ele conseguia pronunciar as palavras super bem, e em festa, e ele zoava, né, brincava, ouvia alguma coisa e... Então, essa entonação ajuda você a falar de uma forma, no começo exagerada, mas depois com uma pronúncia bem melhor, pouco sotaque às vezes, ou sei lá qual é o seu objetivo, mas é um jeito interessante, engraçado de fazer, tá? Existem muitos sites gratuitos que você pode acessar para procurar informação sobre um idioma específico. Existem o que a gente chama de graded readers.
Graded Readers são livros que são divididos por nível, que tem normalmente o inglês de um lado e o português do outro. Então você acompanha no idioma novo e no seu ao mesmo tempo. E quando você precisar, você vai lá e lê o que está escrito em português. Então, não estou falando que é o melhor jeito, mas é uma maneira, é uma metodologia. Pô, o Assimil faz isso. Bom, enfim. Essas são algumas maneiras que você pode melhorar muito o seu, a sua retenção e a sua habilidade no idioma sozinho. Agora, uma coisa que aqueles hiperpoliglotas têm em comum também é que a maioria concorda que é melhor você fazer um cronograma e aprender 30 minutos por dia do que querer sentar e aprender por 3 horas num sábado. 30 minutos por dia, por dia de semana, então são 2 horas e meia. É melhor, você retém mais, aproveita mais, tem mais contato com o idioma e você se beneficia mais com isso do que fazer aquele intensivão. Tem gente que vende curso de imersão, 4 horas no sábado, você vai falar rápido. Bom, sei lá, o cara que fala 12 idiomas e adquire mais um a cada 2 anos, diz que não, tá? Independente da metodologia que cada um desses hiperpoliglotas usam, eles concordam que você aprender em o que a gente chama de chunks or blocks, você aprender em blocos é muito mais eficiente e benéfico para a sua retenção e produção de um novo idioma do que você querer sentar e fazer uma aula de 2 horas e meia, 3 horas. Tá? Então não deixe que a sua urgência ou pressa ou ansiedade para aprender inglês façam com que você diga, não, eu só tenho tempo de sábado, eu vou aprender por 3 horas no sábado. Isso não funciona tão bem, tá bom? Então fica aí essas dicas. É possível aprender um idioma sozinho? Mas eu acho que é muito mais fácil com um professor, com uma boa didática e um bom material, a não ser que você já tenha aprendido algum idioma, sabe bem como você mesmo aprende, e aí sim você pode meio que desenvolvendo o seu modo de aprender e você se torna cada vez mais autodidata dessa maneira. Mas fique então essas dicas para você estudar sozinho, se preciso for, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um comentário, deixa um like, compartilhe os vídeos com seus amigos. Se você tiver um vídeo que você quer ver, no que eu puder te ajudar a aprender inglês, that's what we do here, okay? I'm here for you, and so yeah, subscribe, like the videos. My name's Chris, by the way, in case we haven't met, and yeah, that's it. So logo mais a gente vai sair com um aplicativo, um e-book interativo, que ele tem trechos de vídeo filmado no exterior, perguntas sobre, ele tem a parte gramatical escrita e também eu expliquei em vídeo a parte gramatical no aplicativo. Tem um reconhecimento de voz que reproduz o que você diz. Você pode ouvir frases em inglês, então tem áudio. Você pode reproduzir, gravar sua própria voz nesse e-book interativo, tá? Então é um produto diferenciado aí no mercado e a gente está lançando aí em breve. Então, se isso te interessa, pode mandar um recado aí e que eu entre em contato quando a gente lançar. Tá quase pronto para ir para o mercado e aí a gente entra em contato, tá bom? É isso. Have a great night. I hope that you are able to study on your own if that's what you need to do. And as always, let's practice.